Oi. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Enquanto os irmãos encontram o texto, quero aqui agradecer imensamente ao bispo doutor Oídes José do Carmo por essa oportunidade graciosa de trazer a palavra de Deus nesse púlpito. Agradeço também ao pastor Samuel, toda a diretoria e aos irmãos que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Você que ouve também pela Rádio Paz, pelo Facebook, pelo YouTube, nos assiste aí. Um abraço aqui da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Campinas, para todos vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35, diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aleluias. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós louvamos a Ti por esse momento, pela palavra do Senhor, e clamamos que do Teu trono agora, Pai, saia a mensagem que virá à vida de cada um desses nossos irmãos, aqueles que nos ouvem, que assistem a Tua palavra, sejam tocados somente por ela, que o poder do Senhor Jesus resplandeça aqui em cada um dos nossos corações, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, sempre que queremos conseguir alguma coisa, ou que precisamos alcançar alguma coisa, existem uns meios para isso. Você precisa de um tratamento de saúde caro e tem dinheiro, você paga por ele. Se você precisa montar uma empresa, um negócio que demanda muito recurso e você tem dinheiro, você vai lá e monta, você paga, você faz o que você pode. Agora nós estamos vendo aí muitos ricos, super milionários, que para isolarem-se estão indo para suas ilhas particulares. São algumas pessoas sobre a face da terra que podem fazer isso. Outras pessoas não têm dinheiro para esse tipo de coisa, esse tipo de evento. Ou não têm dinheiro para um tratamento, ou não têm condições de alcançar aquilo que precisa num determinado momento. Por exemplo, alguém que perdeu o emprego vai precisar, se não tem dinheiro, é claro, de uma influência para conseguir algum outro emprego, uma influência política, uma influência de um amigo, de alguém que esteja mais relacionado para poder lhe ajudar. De alguém, se alguém precisa de um tratamento também da mesma forma. Agora, se imagine numa condição onde você não tem dinheiro, você não tem influência, você não tem capacidade, você não tem habilidade, você não tem o mínimo recurso. E isso pode acontecer até com um milionário. Imagine alguém que tem uma doença autoimune nesse momento, por exemplo, um tumor no cérebro, e os melhores médicos já disseram para ele que ele tem poucos dias ou meses de vida, e ele pode ter o dinheiro que for, que não há cura, a doença é autoimune. Pode ir para os Estados Unidos, pode ir para a Europa, pode ir para a Ásia, não há tratamento mais. Os médicos dizem: vá para casa para você morrer. E aí?
mesmo tendo recurso, chega um momento que todo ser humano é igualado na humilhação. Está humilhado, daqui você não passa, você está nessa altura. E agora, o que você vai fazer? O que você pode fazer para resolver a sua situação? Então todos nós estamos igualados nessa situação. E aqui nesse texto nós vemos também uma pessoa humilhada e humilde, que não tinha o mínimo recurso, a mínima influência, nenhuma moral. E ele, nesse momento tão difícil da vida dele, conseguiu alcançar de Deus a maior bênção que o ser humano pode ter. Em primeiro lugar, a salvação. Em segundo, teve ainda de quebra o milagre da nova vista, de enxergar novamente. Porque aqui nós vemos que Jesus visitou uma pessoa na sua humildade. Amém, meus irmãos? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Que Jesus visita os humildes. Jesus visita aqueles que são humildes. Essa é a mensagem que tem nesse texto aqui. Siga comigo aí, você vai observar alguns momentos onde nós percebemos que Jesus, ele visita aqueles que são humildes. Em primeiro lugar, nós observamos que Jesus tem na sua agenda espaço e tempo para os humildes. Aqui nós observamos nesse texto que mais ou menos uma semana após Jesus já estava a caminho de Jerusalém, ele ia lá ser julgado, condenado, crucificado e morto pelos nossos pecados. Ele estava diante do clímax da missão dele. Ele estava diante daquilo que era o objetivo dele ter se tornado homem, descido à terra, pisado nesse chão, se colocado à disposição de Deus. Ele fez tudo isso para daqui mais ou menos uma semana estar lá na cruz, morto. E mesmo tendo esse maior compromisso que ele poderia ter, ele encontra um espaço na agenda. Ele encontra um tempo na sua peregrinação para ir a uma cidade chamada Jericó, uma cidade simples, uma cidade que foi amaldiçoada lá por Josué no Antigo Testamento, depois reconstruída novamente por Herodes. Ele passa ali naquela cidade, mas não para encontrar com um político respeitado, ou com um proprietário de terras, ou com um alto clero, ou com gente de influência. Ele não passou ali naquele lugar para encontrar a nata social. Ele não passou ali naquele lugar para ver uma pessoa que poderia dar um benefício ao seu ministério financeiramente. Ele não passou naquele lugar para encontrar gente de importância. Ele foi naquele lugar visitar talvez a pessoa mais humilde que tivesse ali. O cego, Bartimeu, mendigo, pobre, desprezado, amaldiçoado. Esse que não tinha expressão, esse que não tinha dinheiro, esse que não tinha força, esse que não tinha nada na sua vida, foi o alvo de Jesus naquele lugar. Jesus parou a missão dele, fez um pequeno desvio ali, para abrir um espaço na agenda, para ter um tempinho, para atender aquele que era o maior, talvez, desvalido daquela cidade. Tem gente pensando assim, Deus não olha para mim, quem sou eu? Sabe por quê? É porque nós acostumamos a olhar as coisas com a meritocracia. Quem sou eu? Eu não tenho estudos, Deus vai atender quem é estudado. Eu não tenho dinheiro, Deus vai atender quem tem dinheiro. Eu não tenho a técnica religiosa, eu não tenho toda a técnica eclesiástica possível para Deus me atender. Que isso, irmão? Deus é a inversão dos valores terrenos. Deus é a contracultura que nós vivemos. Quando nós pensamos assim, é disso que Deus gosta, é disso que Deus procura, é isso que Deus ama, é o contrário. Aqui as pessoas amam isso. Aqui as pessoas amam o poder, as pessoas amam o dinheiro, amam o status, a beleza, amam a influência. Mas Deus não. Deus se encontra com aquele que nada poderia fazer. Vamos abrir um espaço aqui. Anota na minha agenda. Encontrar com Bartimeu, o cego de Jericó. Estava lá na eternidade escrito isso. Porque Deus atenta para os humildes. Deus atenta para o humilde.
Você entrou aqui pensando assim: quem sou eu nessa vida? Que não tenho nada, que minha família não tem nome, sequer eu tenho família, nasci lá, fui colocado lá no orfanato. Quem sou eu nessa vida? Que nunca recebi nada, que não tem direito à herança. Quem sou eu? Eu quero dizer para você, que se você for humilde diante de Deus, você tem mais do que qualquer pessoa pode ter na face da terra. É somente isso, porque Deus tem um tempo para você, Deus tem um momento para você. Você tenta sair daqui e falar com o presidente Bolsonaro, vai lá amanhã cedo e fala assim: eu quero falar com o presidente. Eles vão rir de você. Tenta falar com o prefeito, você não vai entrar lá. Não fala nem com o assessor. Tenta falar com qualquer pessoa de importância, é difícil. Essas pessoas têm muitas barreiras até você chegar até elas. É o sistema natural desse mundo aqui. Mas esse que nós servimos, Jesus, você pode ter com Ele, ainda hoje, uma audiência. E nessa audiência, Ele dá para você aquilo que você precisa. Ainda hoje. Esse é o primeiro momento. Mas tem um segundo momento também que mostra que Jesus visita os humildes. O segundo momento é que Jesus é exaltado pelos humildes. É por isso que Ele os visita. No texto aqui diz o seguinte: que o cego, ouvindo o tropel da multidão, a marcha, ele vê que está diferente a coisa. Ele está na beira do caminho, mas hoje está diferente. Ele vê um barulhão. E ele então pergunta para as pessoas que já estão passando, para a multidão, para aqueles que seguiam Jesus: quem é que está vindo aí? Quem é que está passando? Por quê? O que é esse burburinho aí? O que é esse tropel de marcha? E aí, as pessoas, porque diz o texto, anunciaram-lhe, então foram várias: Jesus, o Nazareno. Observa o detalhe: Jesus, o Nazareno. O cego então começa a gritar: Jesus, o Nazareno? Não. Jesus, filho de Davi. O cego então, diante das pessoas que enxergavam, diante daqueles que tinham visão, que foram agraciados com os olhos, que poderiam perceber as cores, ver cabelo, olhos, ver tudo em alguém, eles viam Jesus pelo seu adjetivo pátrio. Se você pegar a sua identidade aí e olhar agora, se eu pegar a minha aqui, eu vou olhar, tá assim: Rafael Bispo da Rocha, natural de Anicuns. Então o meu adjetivo pátrio, eu sou anicuense. Eu sou lá da cidade de Anicuns. Aí na sua identidade tem aonde você é natural. As pessoas viam a naturalidade de Jesus. Esse Jesus é natural de Nazaré. Mas o cego não. O cego, sendo cego, tendo ouvido falar de Jesus, dá um salto e tem a mesma visão do anjo Gabriel, quando chegou para Maria e disse que ele herdará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente. Jesus desce a Jericó, encontra com alguém sem importância, que diz assim para ele, que nem o clero disse, nem as autoridades religiosas, nem as autoridades militares, ninguém disse, mas o cego disse: Jesus, filho de Davi. O cego viu nesse homem a sua missão, viu nele o rei, viu nele o Messias, que a natureza, a multidão natural não viu nele. O cego viu. O cego exaltou Jesus. Jesus foi exaltado na boca dos humildes, que não foi na boca das autoridades, que não foi na boca dos superiores, que não foi na boca dos ricos, mas foi na boca do pobre, do simples, do humilde. Jesus é exaltado por você, que vem aqui e fala assim: eu não sou ninguém nessa vida, mas se a sua boca disser glória a Deus, Jesus é rei, Ele é rei, Jesus é sim o rei da glória. Ele é exaltado, só Ele viu isso, ninguém mais. Um cego abre o olho da multidão, que dizia: Jesus o Nazareno, a multidão. Ele não, Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. O anjo Gabriel disse isso. Para você ter uma ideia, no texto correlato lá de Marcos, quando aparece, ele também fala isso:
o único texto de Marcos onde chama Jesus de filho de Davi é pelo cego Bartimeu, é pelo humilde, é por aquele que se colocou na presença de Deus e humildemente disse para ele isso: Jesus, filho de Davi. Mas ele não diz só isso. O cego humilde não faz exigência, não clama por direito, porque quem merece as coisas recebe justiça, não é? Quem tem direito exige ele. Você não vai à justiça para pedir, você vai à justiça para exigir. Quem tem direito, mas o cego não se vê no direito. O cego aqui, o humilde, pobre, ele chega e fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia, clemência. Misericórdia é fazer coisas práticas para ajudar as pessoas. Misericórdia é ajudar na forma prática alguém que necessita. O cego chega para Jesus e pede ajuda. Ele não exige, ele não ordena, ele não bate a mão na mesa, ele não é revoltado, ele é humilde. O que você tem que fazer, o que nós temos que fazer, é chegar diante de Deus em humildade e falar: Senhor, tem misericórdia. Quem sou eu? Quem sou eu diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Quem é a pessoa mais religiosa nesse mundo diante de Deus? Quem é a pessoa mais rica desse mundo diante de Deus? Só pode chegar diante de Deus e dizer: misericórdia, misericórdia. Porque quando falamos isso, Deus atende. Deus atende. Meu irmão, você está aqui diante de Deus, talvez na última, talvez sem saída, talvez sem nenhum recurso na tua vida, sem nenhum jeito para o que você passa. Fala para Jesus hoje: Jesus, misericórdia da minha situação, misericórdia da minha vida, misericórdia da minha família. Jesus, tem misericórdia, me ajuda. E Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Amém, meus irmãos? Ele vai ajudar. E aí, diante disso, que nós observamos aqui, que Jesus tem essa contracultura, é a inversão dos valores. Ele inverte os valores das coisas. Porque quando o cego então começa a gritar, as pessoas falam para ele, aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que andavam com o mestre, viram para ele e dizem para ele: cala a boca. Vejam só, irmãos, diante da aflição do mundo, diante da aflição das pessoas, imagina um cego amaldiçoado. Todo cego era amaldiçoado naquela região, naquele local. Um cego amaldiçoado, mendigo, talvez com fome, esmoleiro, pedindo ajuda. Os seguidores de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, viram para ele e dizem assim: cala a boca, você está incomodando o mestre. Que absurdo, que absurdo. Nós, seguidores de Jesus, temos que abrir alas para que os marginalizados, para que os perdidos, para que aqueles que carecem da misericórdia se aproximem de Jesus, se aproximem do Senhor. O papel do seguidor de Jesus é facilitar que chegue mais pessoas para próximo de Jesus, para perto dele, e não que faça com que eles saiam de perto. Meu Deus do céu, Jesus ouvindo o cego gritar, e as pessoas mandando ele calar a boca. E quanto mais mandava calar a boca, mais ele gritava, ele persistia. Porque a persistência honra a Deus. A persistência exalta a Deus. Lembra lá da viúva? Lembra lá da viúva que foi no juiz pedir para julgar a causa dela? Ele diz assim: bem que eu sou iníquo, mas de tanta insistência eu vou julgar. Lembra lá do amigo que foi pedir pão, ainda no contexto de Lucas, e bate na porta a altas horas, e de tanta insistência o amigo dá pão? Assim também, quanto mais nós persistimos, mais misericórdia virá na nossa vida. Tem gente aqui que está há muito tempo longe de Deus, se afastando da igreja, se afastando do Senhor. Porque um seguidor de Jesus me mandou calar a boca, eu não volto mais na igreja. Um seguidor de Jesus olhou torto para mim, vai se afastando. Jesus está dizendo assim: não se afasta não, persiste, persiste, persista. Ele persistiu, ele gritava mais alto ainda: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, numa inversão de valores, chega num terceiro momento aqui do texto, quando Jesus abençoa os humildes. Amém, meus irmãos? Terceiro momento, Jesus abençoa os humildes. Jesus para o tropel da marcha. Ele parou tudo. E agora ele então vira e fala assim: trazei-o.
Jesus parou e mandou que lhe trouxesse. Esse momento ele envergonha os seus seguidores, frios, incompassivos, impiedosos, e fala: traz ele aqui. Por que vocês impedem? Jesus é a contracultura, ele é a inversão. E aí então eles o trazem. E ao chegar diante de Jesus, veja só, Jesus deu para ele esse tempo. Jesus deu um tempinho para ele. Fala para mim o que você quer. Diz para mim o que você quer agora. E as pessoas dizem assim: ah, mas por quê, né? Óbvio. Diz o texto aqui, Jesus falou para ele: o que queres que eu te faça? É óbvio. Irmãos, o óbvio não existe, tá? O óbvio não existe em local algum do mundo. Por que não é óbvio? Porque ele poderia ter pedido esmola. Porque ele poderia ter pedido ser um anjo. Tanta coisa poderia ter passado na cabeça de Bartimeu. Aqui não diz Bartimeu, mas é o texto correlato de onde é Bartimeu também. Ele poderia ter pedido só uma roupa nova. Ele poderia ter pedido uma casa para Jesus. Ele poderia ter pedido tanta coisa. Quando nós sabemos para quem nós podemos pedir, não é? Nós olhamos na pessoa e falamos: essa pode me dar isso, essa pode me dar aquilo. O cego olhou para Jesus e teve tanta fé. Se você observar o Antigo Testamento, não tem um caso de cura de cego, nesse sentido aqui. E ele então olha para Jesus e pede o que não havia sido pedido ainda. É muita fé que ele coloca e canaliza a fé em Jesus e fala assim: eu quero uma coisa que ninguém pode fazer. Aqui ó, não tem médico, não tem dinheiro, não tem tecnologia, não tem ciência, não tem medicina, nada disso pode fazer, mas eu acredito que o Senhor pode fazer para mim. Eu quero voltar a ver, eu quero enxergar, eu quero olhar as coisas, as flores, as cores, eu quero ver. E Jesus fala: seja feito. Ele pediu quem podia. Você tem alguma causa na tua vida, você tem alguma coisa na tua vida, que você pense: ah, mas será? A incredulidade é chegar e pedir, é pedir mesmo, é dizer assim: eu quero Jesus, é isso. Diga para Ele, sem medo, sem amarras, sabe, com coragem mesmo, vai na cara de pau mesmo e fala assim: Jesus, eu quero isso, porque Ele pode fazer, Ele pode todas as coisas. Ele disse lá: não há impossíveis para Deus. O que pode ser impossível para Deus? Você pode pedir para Deus hoje e Ele fazer um milagre na tua vida, porque Ele abençoa os humildes, Ele abençoa a tua vida. Se você for humilde com Deus, Ele tem bênção sem medida para você. Ele tem muita bênção para dar para você, mas você não pede, mas você não chega para Ele, mas você não está pedindo. Pede, que dar-se-vos-á. Pode pedir, não tenha medo, não tenha vergonha. O cego chega e fala assim: que eu volte a ver. Jesus disse para ele: recupera a tua vista, agora, recupera agora. Aquele que fez a vida é muito maior do que aquele que pode dar a vista. Maior do que a vista é a vida. Quem pode o mais, pode o menos. Ele deu para ele, Ele deu para ele, e Ele dá para você. Jesus está aqui. Se você pedir misericórdia, Ele vai dar para você. Então Ele dá para ele, mas não só. Para terminar aqui, Ele diz para ele: recupera a tua vista. E ó, só mais uma coisinha: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus deu o maior milagre que qualquer ser humano sobre a face da terra pode receber, que é a salvação da alma dele. É a salvação da alma dele. Jesus abriu um espaço na agenda para salvar uma pessoa humilde. Diz o texto aqui que imediatamente tornou a ver e seguia-o. Olha só, ele estava à beira do caminho, era cego, mendigo, amaldiçoado, mendigo esmoleiro ali na beira do caminho. Agora ele entra no meio do caminho. Agora ele não é cego, agora ele é seguidor de Jesus. Diz o texto lá em Marcos que quando Jesus chama ele, ele dá um salto. Ele tinha a esteira, que é o lugar que ele deitava, se cobria com ela, para se aquecer no frio. Ele saltou no meio da multidão, perdeu, ninguém nunca mais recuperaria. O Kierkegaard, que é um filósofo que diz que é o pai do existencialismo, ele fala que a fé é um salto no escuro. Mas aqui nós vemos que Jesus mostra que a fé é o salto para a luz.
É o salto, é sair da treva para ir para a luz. É sair da escuridão para ir para a claridão. É sair do ambiente fechado, da treva, para ir para o aberto, para enxergar, para prosperar, para crescer, para ser abençoado. E é isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer para a nossa vida. É isso que Jesus quer para a sua vida. É isso que Jesus vai fazer na tua vida nesta noite. Fique de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Mas o maior milagre foi a salvação. Recuperar a vista foi um detalhe. O maior milagre foi a salvação. Jesus quer salvar a sua alma. Se você é humilde, se você tem a sua vida a ser entregue para Jesus, Ele vai tirar você lá daqueles lugares horríveis e vai trazer para o meio do caminho. Você vai sair da beirada, das margens e vai vir para o meio. Você vai sair do canto e vai vir para o meio. Você vai sair da treva e vai vir para o meio. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o seu reino de luz, para o reino da luz. Eu acredito que aqui há uma vida ou mais vidas que ainda não vieram para o meio do caminho, que ainda não entregaram suas vidas para Jesus, ou que se noutra época fez isso, agora estão distantes, se afastaram por um motivo qualquer. Mas eu quero dizer para você que Jesus é misericordioso. Ele não se importa. O que aconteceu, aconteceu. Vida nova a partir de hoje. Vida nova a partir de agora. Se tem uma vida aqui que quer entregar-se para Jesus hoje, eu quero convidar a vir aqui à frente, nesse momento, e se colocar diante de Jesus. Hoje Jesus abriu um espaço na agenda dele para se encontrar com você. Você que está ouvindo aí, que está querendo sair do seu lugar já, para vir aqui, vem aqui agora, que Ele vai ter um encontro com você. Tem uma vida para Jesus, que quer vir para o caminho do Senhor. Vem aqui agora, e o Senhor Jesus tem um tempo para você. Tem um momento para você. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer abençoar você. Ele quer trazer salvação para a tua alma. Tem uma vida aqui que quer reconciliar-se ou entregar para Jesus. Vem aqui à frente agora e nós iremos orar por você. Esse é o momento que Jesus tem na agenda dele para a sua vida.